Glória a Deus, aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 5 em diante. Estávamos pensando em algo para agradecermos ao Senhor, louvarmos ao nome. Capítulo de número 7, verso de número 5 em diante. Estávamos pensando em algo para agradecermos ao Senhor, louvarmos ao nome dEle. E pensamos nessa semana Ebenezer, uma semana de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele já fez em nossa vida, pelo cuidado dEle que tem se estendido sobre nós. E o tema dessa semana está em 1 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 5 em diante, diz assim: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Glória a Deus. Lembrando sempre que Israel tinha uma aliança com o Senhor. E nós, igreja do Senhor, temos uma aliança com Deus nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Por isso nós temos motivos para agradecer, motivos para sermos gratos ao Senhor. E eu estava preparando a mensagem, fazendo as minhas anotações e pensando naquilo que eu poderia falar. E eu me lembrei de um tempo lá em Petrópolis, numa conversa com um amigo meu, Paulo Azevedo, pastor Paulo, na igreja do Alto da Serra. E eu conversava com ele sobre alguns projetos, sobre algumas coisas, sobre aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, já fez aqui em Porto Velho, no norte do país. E nessa conversa eu falava com ele do que eu queria alcançar, mas eu citei para ele o que eu já havia alcançado. Mas o meu foco era naquilo que estava no futuro. E ele me chamou a atenção, ele falou assim: Léo, pare um pouco, meu amigo, celebre, agradeça, louve ao Senhor pelo que você já conquistou. Não fique apenas olhando para o futuro, mas aprenda a celebrar a Deus, a agradecer ao Senhor, a louvar pelas conquistas que você já teve. E eu achei aquilo interessante, irmãos, porque nós temos essa tendência a não celebrarmos o que já conquistamos, de não atentarmos para as boas obras de Deus em nossa vida, pelo cuidado que Ele já teve, pelos benefícios que já chegaram. Nós focamos tanto no que virá, que esquecemos de celebrar aquilo que nós temos. Nós focamos tanto no que está faltando, que não celebramos o que temos.
Nós focamos tantos nas conquistas que virão e não celebramos as conquistas que já chegaram. Por isso nós precisamos, às vezes, parar e falar assim: essa semana é uma semana de glorificação ao nome do Senhor. É uma semana de agradecimento. É uma semana onde vamos celebrar as conquistas, onde vamos agradecer a Deus aquilo que Ele já colocou sobre nós. E às vezes nós temos essa tendência de olhar somente para frente. Mas Ele me chamou essa atenção. Então eu procuro hoje parar, ainda que o nosso coração não tenha esse costume, mas de celebrar o que eu já conquistei, de celebrar as vitórias que nós temos, celebrar as conquistas que já aconteceram. E isso é interessante, porque a nossa criação, por vezes, não foi feita dessa maneira. Eu não fui criado para conquistar celebrar o que eu conquistei. Eu fui criado para olhar para frente, para aquilo que eu vou conquistar. Mas por vezes não temos gratidão no nosso coração pelas coisas que já aconteceram. Não celebramos as conquistas. E é interessante que a lei de Deus apresenta as conquistas e a celebração das conquistas. A lei de Deus apresentava festas. Eles deveriam relembrar das conquistas. Eles deveriam relembrar das alianças. Cada etapa de conquista deveria ser celebrado pelo povo judeu. E é interessante que no Novo Testamento, para a igreja também é apontado a celebração. Nós temos uma conquista que aconteceu de forma extraordinária, onde uma vida foi sacrificada pela humanidade. E todo mês nós fomos ensinados a nos lembrarmos daquilo que ocorreu lá no Calvário e celebrarmos ao Senhor e agradecermos a Ele pela morte do Cordeiro de Deus lá na cruz do Calvário. Todo mês nós olhamos para trás e agradecemos. Com gratidão no nosso coração, relembramos, rememoramos. E nós devemos fazer isso com gratidão. Então nós estamos comemorando uma semana por aquilo que Deus já fez. Mas pastor, será que uma semana não é muito? Depende. Depende do que Deus já fez na sua vida. Depende. Por exemplo, para aquele testemunho que nós tivemos aqui semana passada, que a irmã testemunhou a cura, a vida inteira dela vai ser de gratidão e todos os dias ela vai celebrar. Quando nós, há 2 meses atrás, celebramos aqui a cura de uma criança, aquela mãe vai celebrar todos os dias. Aquelas pessoas que você já orou e pediu ao Senhor um milagre, pessoas que saíram do hospital. Domingo estive aqui com o nosso irmão Moura, que esteve 3 vezes internado. E ele estava aqui celebrando ao Senhor. A Ele, todos os dias da sua vida serão dias de gratidão e celebração. Mas nós também temos pessoas que ainda estão enfermas. Nós temos pessoas que estão em luto. Pessoas que não têm a celebração no sentido das suas respostas, das suas conquistas, mas gratidão para o cristão não se relaciona apenas quando os nossos planos foram alcançados, quando os nossos sonhos foram alcançados, quando a cura chegou. A nossa gratidão, ela envolve em saber que Deus continua lá cuidando dos seus filhos. Às vezes não curando, às vezes não livrando da morte, mas confortando, consolando com a sua presença irresistível no nosso coração. É um tempo de gratidão, porque a gratidão se relaciona também com a fé. De acreditar que Deus se faz presente, que ainda que os nossos sonhos, os nossos planos, aquilo que nós pedimos, não se realizou, Deus se faz presente e nós podemos agradecer. Ele nos ajuda a suportar, Ele nos fortalece, Ele nos dá recursos, Ele consola, Ele cura, Ele restaura e nos dá todos os dias ânimo para prosseguir. A fé é também esse agente de nos auxiliar na gratidão. A gratidão pelo reconhecimento da mudança de posição. Quando ainda pecadores,
fomos tirados do lamaçal do pecado e transportados para o reino do Filho do seu amor, e fomos colocados agora diante do Pai como filhos para adorá-lo. Essa mudança que é descrita em Lucas capítulo 7, verso 36, convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, se referindo a Jesus, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. Gratidão, ela se relaciona ao entendimento que nós temos da nossa vida antes de Cristo, como pecadores. Quando a gente se vê e se enxerga quem somos, onde a culpa nos atormenta, onde o pecado nos assola e toda a história da nossa vida, em consequência desse pecado, vai cada vez piorando. Mas quando nós somos perdoados, e esse amor agora é capaz de nos levar à presença do Pai, e essa presença do Pai extraordinária, muda o nosso coração, muda a nossa mente, Ele retira a culpa, e Ele coloca em nós o seu Espírito. Quando nós sabemos quem somos, quando o Espírito dele passa a habitar em nós, não há como não ser grato ao Senhor. Gratidão se relaciona a essa mudança, essa transformação. Gratidão é uma atitude como resultado, ou uma atitude resultante da transformação, da vida, da libertação, da transformação do coração. Quando se entende quem era e o que o Deus fez, quando entende que a condição de pecador nos afastava de Deus, mas o perdão, o amor dele nos envolveu, nos limpou e nos colocou diante do Pai como filhos. Há em nós gratidão, há em nossa vida a gratidão, há em nós o louvor, a adoração. Podemos bem dizer, porque a gratidão jorra do coração que foi transformado, do coração que foi tocado, do coração que conheceu o perdão. Gratidão é reconhecer Deus, é reconhecer também as pessoas, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles agiram sobre nós e em nossa vida. Já contei uma história aqui, de um período quando eu estava querendo tomar um Yakult, que eu fui na geladeira pegar um Yakult, e eu me lembro que naquela noite, quando eu abri a geladeira, eu achei lá um leite fermentado, e eu peguei o leite fermentado, e quando eu fechei a porta da geladeira, eu lembrei assim: só tem esse, se o meu filho quiser, ele não vai poder beber. O que o pai faz? Devolve. Eu fui lá e abri a geladeira e devolvi o Yakult. Botei lá lembrando do meu filho, mas quando eu fechei a porta da geladeira, a minha mente se iluminou. Eu comecei a lembrar, quando eu ia lá na geladeira, lá em casa, que eu achava a última maçã, que eu achava o último pedaço de pão, que eu achava o último do último de qualquer coisa. Eu entendi naquela noite que eu não era sortudo, que eu não encontrava aquilo lá porque eu era sortudo. Eu entendi naquela noite que toda vez que eu encontrava o último pedaço de alguma coisa na geladeira, foi que minha mãe, meu pai, abriram mão para que os filhos pudessem ter.
Aquela noite eu fui tomado por um assombro no meu coração. Aquela noite jorrou tão grandiosamente o reconhecimento e a gratidão, e eu ia ligar para minha mãe, só que minha mãe 6 horas da tarde já está dormindo. 6 horas ela já deita para dormir. Eu falei, 11 horas da noite, não vai adiantar eu ligar para minha mãe. Mas o meu coração se inundou de gratidão. Eu fiquei grato, lembrando que as coisas que aconteceram na minha vida foi porque alguém investiu a sua vida em mim. Alguém deixou para que eu pudesse ter. A gratidão jorrou no meu coração, aleluia. E essa gratidão deve estar sempre em nós, e não só naqueles, ou na vida daqueles que nos ajudaram, que investiram em nós. Mas existe alguém que foi o doador da vida. Existe alguém que quando sua mãe e seu pai não sabiam que você estava sendo formado, no ventre da sua mãe. Alguém lá ainda na eternidade, mas você ainda informe, ele soprou vida no ventre da sua mãe, e lá surgiu você. Lá alguém soprou vida, e lá ele trouxe a existência a você. Ele te deu vida, ele te sustentou, ele te manteve, e ainda que hoje você tem dores, você passou por angústias, pode ter sido desprezado, abandonado, sua mãe, seu pai, seu esposo ou qualquer outro. Ele continua guardando a sua vida e protegendo você nas palmas das suas mãos. Ele continua colocando suas asas sobre você, te protegendo, porque Ele é alguém que nos fez dessa maneira, e Ele é alguém que tem cuidado da nossa vida de uma maneira muito especial. Deus, Ele continua lá, guardando a nossa vida. E para terminar, não foi combinado, eu quero ler o Salmo 126, verso do 1 ao 6, que foi o texto que o Suame abriu esse culto. Salmo 126, verso do 1 ao 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você pode se colocar em pé, meu amado. Quero te lembrar que gratidão é o reconhecimento daquilo que foi feito, o milagre que já ocorreu, a bênção que já chegou, o cuidado de Deus que se manifestou. Mas gratidão também envolve fé, é crer, é acreditar que o Deus que tem um plano sobre a nossa vida, que fez uma aliança em Cristo Jesus, Ele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é poderoso para completá-la. Que a sua boca se encha de riso, que o seu coração possa perceber e desfrutar dessa alegria do Senhor, mesmo em tempos de dor, de angústia. Que a gratidão do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Aleluia.